Ame como se nunca tivesse sido ferido. Capítulo 5. O amor começa aqui. Nós precisamos viver a vida a todo vapor. Viva com alegria, viva apaixonadamente, ame plenamente agora, porque você não tem a certeza de um outro dia. Olhei para as anotações do sermão que eu preparava para pregar no dia seguinte. A tensa tempestade familiar que compartilhei no capítulo 1 estava furiosa. Minha mensagem era um lembrete de como a vida é curta e que precisamos parar de abrigar ressentimento, amargura e raiva. Quanto mais eu olhava, mais alto era o sussurro. Hipócrita. Pensei na admoestação de Paulo aos líderes da igreja em 1 Timóteo. Limpe suas ações em casa antes de começar a liderar outras pessoas na igreja. Ou como ouvi dizer, se não funciona em casa, não passe para a frente. Hipócrita. Eu estava tentando manter as coisas ajustadas em nossa família. Eu estava tentando manter a paz enquanto uma de nossas filhas navegava por águas tempestuosas. Eu estava dando o meu melhor para amar minha família como Cristo ama a igreja. Eu admito, houve momentos em que eu lutei com um sentimento de fracasso. Hipócrita. Eu me perguntei se talvez estivesse assumindo o peso de muitas responsabilidades. Talvez as pressões da igreja, o ministério da TV, os planos de construção, os orçamentos e as constantes viagens fossem demais. Eu me perguntei se deveria desistir. Talvez fosse melhor entregar minha carta de demissão como pastor e deixar outra pessoa assumir. Algumas horas depois, tive uma conversa franca com um amigo próximo. Nós oramos, conversamos e eu me lembrei da verdade. Eu não era hipócrita, eu era humano, eu era um filho de Deus, eu era amado. As feridas da vergonha podem ser profundas, e como em estradas de chão enlameados, você pode ficar preso nelas. Mas tenho boas notícias para você. A vergonha não deve guiar os seus passos, o amor sim. Ame a si mesmo primeiro. Esse amor deve primeiro ser direcionado a nós mesmos, pois a forma como nos amamos influencia a forma como amamos os outros. Mas não fique apenas com minha palavra. Um especialista na lei certa vez perguntou a Jesus: qual é o maior mandamento? Leia atentamente sua resposta. Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele. Ame a seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Jesus resume centenas e centenas de mandamentos, antigos e novos, em uma palavra: amor. Mas há um problema na parte de amar os outros. Precisamos saber como nos amar primeiro. Eu gosto de dizer que precisamos estar bem conosco mesmo, não de uma maneira narcisista, materialista ou egoísta. Estou falando de uma confiança interior inabalável, baseada no que Deus diz sobre nós, não em uma autoimagem distorcida, baseada no que o diabo gosta de jogar na nossa cara. Foi você quem teve um caso extraconjugal? Ou a sua esposa lhe enganou? Seu filho está lutando com um vício em drogas? Você se sente um fracasso porque não consegue reconciliar sua família? As situações têm um potencial de diminuir nossa capacidade de amor próprio. E o diabo faz de tudo para que isso aconteça. Ele gosta de sussurrar frases familiares em nossos ouvidos. Você não é bom o suficiente, você não é santo o bastante, você é preguiçoso, você é indisciplinado. Como pode-se dizer cristão se ainda nem consegue ajustar as coisas? Quando nos julgamos indignos, perdemos os tesouros que Deus tem reservado para nós. Isso me lembra da época em que Paulo e Barnabé estavam pregando para uma multidão de praticamente uma cidade inteira. Alguns do povo judeu, com ciúmes de Paulo, montaram uma cena, contradizendo tudo o que ele estava dizendo.
Paulo não se intimidou. Na verdade, ele ficou mais ousado. Ele respondeu às suas artimanhas declarando: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios. Atos 13, 46. Os judeus foram incapazes de receber de Deus, mas não por causa do pecado, e não por causa de Deus, e nem por causa de Satanás. Eles eram um problema. Essas pessoas foram impedidas da vida eterna por causa do auto-julgamento. Amar a si mesmo, ame a si mesmo e libere o seu próprio caminho. Às vezes, seu pior inimigo é você. Eu me pergunto quantas bênçãos perdemos porque sentimos que somos indignos. Quantas vezes optamos pela bondade de Deus porque sentimos que não merecemos a manifestação da sua glória. Note que isso não se trata de nós mesmos. Não somos dignos com base em nosso próprio mérito. Somos dignos por meio de Jesus Cristo e somente dele. Uma vez que começamos a reconhecer nosso valor nele, as coisas mudam. Começamos a nos abrir para as grandes coisas que Deus tem reservado para nós. Quando não somos capazes de amar a nós mesmos. É impressionante como os sussurros da autocondenação nos assombram, dia após dia, noite após noite, para anos a fio às vezes. Não é de se admirar que não possamos compreender plenamente o mandamento de Jesus para amarmos os outros. Quando deixamos as mentiras anularem o amor, isso afeta os que nos rodeiam. Nós tendemos a lançar nossas frustrações, falta de autoestima, vergonha ou culpa naqueles que amamos. Não podemos amar como se nunca tivéssemos sido feridos, se não nos amamos. Talvez você saiba exatamente do que estou falando. Se você luta contra a depressão, pode se isolar dos outros e, no processo, impedir o crescimento dos relacionamentos saudáveis. Se você luta contra a vergonha, pode ter dificuldade em estender a graça aos outros. Se você luta para encontrar autoestima, pode achar difícil confiar nas pessoas à sua volta. Jesus conhecia muito bem os problemas que adviram da falta de amor próprio. Foi por isso que ele optou por não responder à pergunta do escriba com uma bela frase de impacto digna de um post no Twitter. Jesus nos ordenou a amarmos a nós mesmos. Essa não foi uma sugestão, foi uma ordem. À medida que nos amamos, ficamos um passo mais perto do reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria. Veja Romanos 14:17. Não se trata de como você se vê. O objetivo não é a autoestima, mas sim a estima de Deus. Não se trata do que você pensa sobre você, e sim do que Deus pensa sobre você. Não importa o que você tenha feito ou o que foi feito a você. Jesus lhe vê como uma maravilhosa obra de arte. Afinal, você vem de uma linhagem de realeza. Eu li recentemente um artigo interessante sobre criação de cavalos e um garanhão notável chamado Tapt. Tapt é um garanhão branco na fazenda Gaineways, em Kentucky. Bonito e elegante, ele é um vencedor de grau 1, mas o importante, porém, ele gerou um número extraordinário de filhos incrivelmente rápidos. Sua primeira safra gerou Starton Bond, um campeão e vencedor da Breeders' Cup Joinville Fillies. Muitos de seus filhos se saíram muito bem em diversas corridas de cavalos de prestígio. Hoje, Tapt é o garanhão mais premiado dos Estados Unidos. O custo para procriá-lo é de $300 mil por acasalamento, mas ele não é o cavalo mais caro da história. O falecido Stormy Cat realizou uma carreira de sucesso de 20 anos como garanhão e em determinado momento recebeu uma taxa de procriação de $500 mil. Imagine gastar $500 mil ou perto disso para acasalar cavalos. Quando chega a hora da mãe dar à luz, à primeira vista, o que você recebe pelo seu dinheiro parece um pouco como um roubo.
Um potro molhado e pegajoso, tremendo por causa da jornada de nascimento. Ele é fétido e está manchado de sangue. Com seus joelhos nodosos, o animal mal consegue ficar em pé. Porém, mesmo que o cavalo bebê seja pequeno, inseguro, frágil e sujo, os donos ficam boquiabertos. E eles lhe diriam, como a máxima confiança, que embora este potro nunca tivesse corrido ou tivesse um jóquei montado em suas costas, cada dólar valeu a pena. E por quê? Porque o cavalo vem de uma linha de vencedores. Seu valor não é baseado em suas realizações ou prêmios atuais. Não é considerado digno por causa dos muitos títulos que ganhou. Ele é a realeza viva em fôlego pleno. Nossa linhagem é de Jesus Cristo. Nós temos sangue de vencedor correndo em nossas veias. Você pode ter falhado, você pode ter sido deixado de lado, você pode ter sido esmagado pela vida. Você pode não estar onde Deus quer que você esteja, mas você está destinado ao círculo de vencedores. Você é um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Veja Apocalipse 12:11. Se você ainda não chegou lá, coragem. Deus deseja tornar-lhe completo. Prepare-se para um novo você. Já ouviu falar do reality show Extreme Makeover? E quanto ao The Swan? Bom, nessas duas séries de televisão, homens e mulheres comuns passam por cirurgias plásticas, regimes intensos de condicionamento físico, até mesmo tratamentos dentários para se transformarem e ficarem bonitos. Uma dona de casa cansada que se descuida enquanto cria 3 crianças pequenas, passa algumas semanas longe de sua família e retorna transformada. Um homem barrigudo que tinha mais interesse em trabalhar do que em se exercitar, vai para a transformação e volta parecendo um príncipe encantado. Hoje, os cirurgiões estão assumindo esse tipo de reality show. Séries como Butch e Dr. Miami mostram os detalhes, e o antes e o depois, da cirurgia plástica, enquanto os pacientes passam pelo bisturi na esperança de se sentirem melhor consigo mesmos. A sociedade coloca grande ênfase nos olhares externos. Todos os anos, os procedimentos de cirurgia plásticas aumentam em número. Em 2016, foram realizados 1,7 milhão de procedimentos estéticos cirúrgicos. Isso não inclui os 17,1 milhões de procedimentos cosméticos minimamente invasivos, como o botox e a depilação a laser. Antes de começar a jogar qualquer crítica, essa é uma zona livre de julgamento. Não estou envergonhando ninguém que tenha feito ou esteja pensando em fazer um procedimento estético. Eu tenho certeza de que todos temos parte dos nossos corpos físicos que gostaríamos de mudar. Estou escrevendo sobre isso porque acredito que é uma realidade que ecoa a nossa condição espiritual. O pecado e a vergonha nos fazem sentir feios, assim como as circunstâncias. Você pode se sentir vazio ou sem valor porque seu casamento está se despedaçando diante de seus olhos. Você pode se sentir sem esperança porque acabou de perder um filho. Você pode sentir que as promessas de Deus não são para você, porque suas fiéis orações para romper as cadeias do vício parecem cair em ouvidos surdos. Se esse é o seu caso, você precisa de um impulso, você precisa de uma reconstrução total. Felizmente, servimos ao Deus do novo. Deus pode lhe dar um novo visual. Deus pode lhe dar um novo começo. Deus pode lhe dar uma nova vida. Deus pode lhe dar uma nova perspectiva. A maioria dos cirurgiões plásticos, se não todos, mantém o portfólio mostrando seu trabalho em pacientes. Você pode folhear centenas de fotografias e, em uma primeira mão, o quão melhor as pessoas se tornaram depois de fazer qualquer procedimento pelo qual elas passaram. A Bíblia mantém também esta cheia de antes e depois.
Jacó, outrora enganador, transformou-se em um patriarca. O homem possesso por 2000 demônios trocou uma vida de tormento pela liberdade. A mulher no poço percebeu sua verdadeira identidade em Cristo, não nos homens. Você precisa de uma reconstrução? Você está levando um excesso de bagagem? Você está vestindo pecados passados? Pense no seu guarda-roupa espiritual por um minuto. O que você veste está desatualizado, feio e mal ajustado? Se você tem dificuldades para amar a si mesmo como Jesus ordenou, você provavelmente possui muitas roupas inadequadas, como os jeans ou os suspensórios da mamãe. Estou falando metaforicamente, é claro. Você pode não perceber, mas alguns de vocês, quando se olham no espelho a cada manhã, vasculham o seu segundo guarda-roupas espiritual. Perguntam-se o que vestir e dizem: vamos ver, o que temos aqui? Ah, sim, eu fico bem nisso. Eu acho que eu vou vestir a mágoa, pois eu me sinto muito confortável nela. Meu pai me machucou, meu marido me feriu, a igreja me magoou. Sim, isso soa bem. Eu vou usar a mágoa. Ou onde será que está? Ah, espera aqui. Aqui está. Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Meu passado. Vou passar o dia revivendo os erros que cometi. Vou me espancar pensando em todos os homens com quem já dormi, ou em todas as bebidas que já bebi, ou em todas as vezes em que perdi a paciência. Nota: um dia usando o passado é geralmente seguido por uma semana vestido de culpa. Usamos todo tipo de coisas que nos mantêm escravos: vergonha, condenação, decepção, medo, ansiedade, raiva e falta de perdão. Você tem um armário cheio de roupas feias, mas não tem ideia do que vestir? Vou facilitar para você. Jesus quer que você vista a retidão, paz e alegria. Ele quer que você vista o reino de Deus. Ele quer tirá-lo do medo e vesti-lo como uma mente sã. Ele quer tirar o seu remorso e lhe dar misericórdias renovadas. Ele quer livrar-lhe do seu coração partido e lhe curar. Ele quer remover sua fraqueza, seus problemas, seus erros, seu pesar e o seu passado e lhe banhar com graça. As emissoras da TV precisam colocar esses tipos de reconstruções em reality shows. Deus pode reconstruir nossas famílias também. Ele pode tomar as partes antigas, dilapidadas e quebradas de nossos lares e restaurá-los. Deus pode unir o que foi dilacerado. Ele quer desesperadamente fazer isso. Mas isso começa com você. Veja o que pode fazer para começar a se amar. Saia da jaula, renove sua mente, entregue a sua vergonha a Jesus. Saia da jaula. Há anos atrás, eu li uma história sobre um urso que foi capturado ainda filhote e criado em um circo itinerante. Por anos, ele foi forçado a viver em uma jaula, beber água suja e comer comida estragada retirada do lixo. Todos os dias, na hora, ele se arrastava de um lado para o outro na jaula, 3 metros para a frente, 3 metros para trás. Ele balançava a grande cabeça marrom para a frente e para trás, enquanto dava cada passo lentamente. Ele fazia isso todos os dias durante anos, parando apenas para comer ou dormir. Era um espetáculo e tanto. Espectadores curiosos paravam e olhavam. O mais cruel entre os observadores lançava cigarros ou pedras na gaiola do urso, na esperança de interromper o ritmo do animal. Mas não importava o que era jogado no urso, ele continuava sua marcha de 3 metros. Finalmente, o urso foi vendido para um zoológico local. Sua nova casa consistia em um espaço com grama verde, onde ele podia brincar e com grandes espelhos d'água para relaxar e se banhar. Ele até passou a ter alguns companheiros para brincar. Quando o urso chegou ao novo local e os funcionários do zoológico abriram a porta de sua gaiola, ficaram chocados quando o urso rompeu fazendo nada.
O urso não se mexeu. Os funcionários do zoológico tiveram que forçá-lo a sair para o espaço aberto. Quando ele finalmente estava fora da jaula, o urso se levantou e observou o que estava ao seu redor. Ele ficou no meio de uma imensidão, liberdade. De repente, o urso começou mais uma vez sua familiar e deprimente marcha. Andava 3 metros para frente e 3 metros para trás. Os funcionários do zoológico ficaram confusos. Eles rapidamente perceberam que o problema não era a jaula, mas a própria mente do urso. O urso foi preso por barras mentais e não de metal. Alguns de vocês estão dançando a marcha dos 3 metros. O inimigo tem tentado duramente lhe cobrir com memórias dolorosas, com falhas do passado, com pensamentos autossabotadores, com medo de um futuro incerto. Ele quer que você sempre se veja como alguém que só errou. É isso que eu sou. Eu nunca vou mudar. Eu nunca serei curado. Eu nunca vou ser pleno. Quando somos bombardeados pelas mentiras do diabo e começamos a acreditar nelas, ficamos presos em um pequeno mundo, em vez de aceitar a liberdade e correr para Jesus. Alguns de nós tentamos encontrar alívio temporário, entorpecendo-nos com comida, drogas, álcool, sexo ou estourando o limite dos cartões de créditos. Provérbios 23:7 nos diz que somos o que pensamos. Se acreditamos que somos perdoados, redimidos, curados, inteiros e criados para grandes coisas, nós nos tornaremos essa realidade. A verdade do outro lado é mais difícil de engolir. Se pensarmos que somos sem valor, inúteis e imprestáveis, bem, assim será. Portanto, precisamos alimentar nossas mentes com as coisas boas. Quando você se submete ao pensamento negativo, repetindo a mágoa que alguém lhe causou ou a mágoa que você causou a outra pessoa, isso se torna um hábito. Esse hábito, então, levará a um mau caráter. Depois de estabelecer um mau caráter, isso afetará o seu destino. Quando você começa a acreditar nas mentiras do inimigo sobre quem você começa a destruir seu destino. 2. Renove sua mente. Então, como podemos desligar o canal da mentira? Uma forma de fazer isso é renovando sua mente. Romanos 12 fornece o ponto de partida. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 1 e 2. Isso se trata de mudar o pensamento errado. Isso se trata de meditar na palavra de Deus e deixá-la penetrar profundamente no âmago do seu ser. Isso se trata de recalibrar nossas mentes, alimentando-nos da verdade. Isso se trata de finalmente se livrar das más tatuagens em nossas mentes. Vamos falar sobre remoção de tatuagens por 1 minuto. Embora o processo varie com base no tamanho, cor e idade da tatuagem, em geral funciona assim. Quando focado diretamente na tatuagem, um laser, um feixe de luz de alta intensidade, quebra as cores do pigmento. Após uma série de sessões, a tatuagem deve ser quase ou completamente removida. O interessante é que o laser precisa de alguma ajuda nesse processo. Uma vez que os feixes de luz quebram as partículas da tinta, os glóbulos brancos absorvem esses pequenos fragmentos e os transportam para o fígado, onde, em última instância, são excretados pelo corpo. Em outras palavras, a tatuagem é removida pela luz no exterior e pelo sangue no interior. Que tatuagem você vê no espelho a cada manhã que limitam o seu potencial? Ou os planos e propósitos de Deus que tem para você? Ou a capacidade de amar a si e aos outros? Comece a irradiar o que Deus diz sobre elas como um laser. O escritor do Salmo 119 diz que a palavra de Deus é uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho.
Hoje, a Bíblia também é a luz para nós. Quando você lê a palavra, ela funciona do lado de fora, pulsando sobre a imagem que o inimigo tentou traçar permanentemente em você. Pode ser a imagem de que você nunca mudará, que sua família jamais se reconciliará ou que seu pecado arruinou tudo. À medida que a palavra de Deus penetra profundamente em sua alma, o sangue de Jesus Cristo jorra do interior com perdão e redenção. Eis a grande questão: legalismo. Ir à igreja apenas por uma questão de aparecer ou tentar ser positivo o tempo todo não cura a baixa autoestima, depressão ou pensamento negativo. Eles não se livram dos jogos mentais que atormentam alguns de nós. Provérbios 16:6 diz: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada. Misericórdia é o sangue, a verdade é o laser. Supere seu passado, renovando sua mente por intermédio da luz e do sangue. Veja como você pode começar. Mude o que você diz a si mesmo. Tire um minuto e pense sobre sua fala interna. Você fala mal de si mesmo? Responda ao seu crítico interior. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, disse para si mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. As batalhas mais importantes que enfrentamos muitas vezes acontecem internamente. Se você tiver dificuldade para se amar por causa de algo que você fez, pense sobre isso. Se o próprio Deus quer te perdoar, você deve estar disposto a perdoar a si mesmo. Se você se recusa a perdoar a si mesmo, está se colocando em um padrão mais elevado do que o de Deus. Isso é orgulho ao extremo. O passado somente pode ser curado de um jeito, pelo perdão. Essa é a única coisa que você pode fazer por si mesmo, que pode mudar todos os teus amanhãs. Antes de continuar lendo o restante deste capítulo, eu o desafio a fazer a seguinte oração. Pai, eu perdoo e deixo todos os erros e pecados da minha vida. As lições foram aprendidas. Eu perdoo a todos e especialmente a mim mesmo. A partir de hoje, escolho andar em amor e agradeço a força e a graça que o Senhor tem para fazer isso. Amém. 3. Entregue sua vergonha a Jesus. Finalmente, aprender a amar a si mesmo significa pegar sua vergonha e lançá-la sobre Jesus. A maioria de nós conhece a história do filho pródigo, de Lucas 15. Um homem tinha 2 filhos. Um deles exige o adiantamento da sua herança e parte para viver em uma cidade longe de sua família. Ali, ele satisfaz todos os desejos pecaminosos que sempre teve. Ele vai a festas, bebe, usa drogas e passa a ter uma garota diferente em sua cama cada noite. Quando o dinheiro dele acaba, o mesmo acontece com a diversão, assim como os seus chamados amigos. Ele se encontra despedaçado, sozinho e sentindo muita falta de casa, comendo vagens de porcos em uns chiqueiros. O homem arrogante agora está despedaçado. Ele está enredado em culpa e vergonha, batendo na própria cabeça por ter tomado decisões tão estúpidas. Ele quer voltar para casa, mas não pode deixar de pensar no que seu pai dirá. Talvez ele balance a cabeça e grite: eu lhe disse, seu idiota. Talvez ele nem abra a porta da frente. O filho começa a preparar um discurso de desculpas. Convencido de que seu pai não o aceitará de volta como filho, ele planeja perguntar a seu pai se ele pode permanecer em sua casa como empregado. O rapaz iria morar em casa e teria 3 refeições caseiras por dia, e o pai iria receber mais um trabalhador para arrumar o quintal e tirar o lixo. Todo mundo sairia ganhando. Então o filho acordou uma manhã e começou a viagem para casa. Seu estômago estava agitado pela ansiedade. As palmas das suas mãos estavam suadas. Ele estava sujo e fétido. E repetidamente, ao longo do caminho, ele recitava o discurso do
Sinto muito, que havia ensaiado a noite toda. Essa é a minha parte favorita. Estava ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Versículo 20. Acho interessante que o pai correu para o filho. Veja, naqueles dias, o pai nessa história seria o patriarca daquela aldeia. Nessa comunidade pequena e unida, todo mundo se conhecia e todos envolviam nos negócios um do outro. Então, quando o menino saiu, foi uma notícia de última hora. Mas ele não apenas partiu o coração da sua família, o jovem também violou a lei, e por isso ele teria que pagar. Se um homem judeu deixasse sua comunidade para viver com os gentios, perdesse sua riqueza e voltasse para casa, os homens mais velhos da aldeia realizariam a cerimônia tradicional de Quesaçá. Quesaçá era uma demonstração pública de vergonha. Os homens mais velhos pegavam uma panela de barro e a jogavam nos pés do agressor. Essa tradição simbólica cortava oficialmente o agressor da família, da comunidade e da fé. Depois de quebrar o recipiente em pedacinhos, os anciãos envergonhavam o homem com palavras. No que diz respeito, seus laços com essa comunidade estão cortados. Você não tem lugar aqui. Você não tem direitos aqui. Você trouxe vergonha para esta aldeia. Você quebrou o coração do seu pai. Você quebrou as leis de Deus. E nós lhe avisamos que se você entrar nessa aldeia novamente, nós lhe apedrejaremos até a morte. Ai, você pode ver por que foi bom que o pai tivesse visto o filho de longe? Ele sabia que o Quesazá estava vindo. Ele sabia que no momento em que os anciãos da comunidade vislumbrassem o filho pródigo fora dos portões da vila, os membros do comitê de julgamento iniciariam imediatamente a cerimônia da vergonha. Então, com um amor feroz que não havia desistido, o pai correu em direção ao rapaz. Como ele correu para a frente, o velho recolheu a bainha da sua túnica, consequentemente expondo suas pernas nuas. Considerou-se vergonhoso naquela parte do mundo que um patriarca, um homem de boa reputação, corresse. Não só isso, era também vergonhoso mostrar as pernas nuas. Dupla vergonha. Mas o pai não se importou. Ele queria chegar ao seu filho antes que os outros o fizessem. Quando os dois se encontraram, foi como uma cena de um filme de Hollywood. Sinto muito, gritou o jovem, atirando-se aos pés do pai. Eu não sou digno. Ah, filho, soluçou o pai, estou feliz por você estar em casa. E enquanto as lágrimas corriam, ele chamou seus servos e pediu para que eles levassem o melhor manto e o anel mais precioso, colocassem um sapato nos pés e fizessem uma festa enorme, pois seu filho estava em casa. Muitas pessoas tentam chegar em casa sem o pai. A religião aponta para o seu pecado, balança o dedo e diz: que vergonha! Jesus dá as boas-vindas de braços abertos e diz: lance sua vergonha sobre mim. Ele pega sua culpa, sua vergonha e coloca sobre si mesmo. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo escreveu: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. A religião lhe dirá que Deus nunca pode usar você. A religião lhe dirá que não há esperança para sua família. A religião dirá para você guardar o rancor. A religião fará você vestir a vergonha. A religião lhe dirá para desistir de toda esperança de reconciliação. A religião dirá que é impossível amar como se nunca tivesse sido ferido. Deus, no entanto, vai dar-lhe a graça que você precisa e lhe capacitará a amar como se nunca tivesse sido ferido. Deus quer restaurar você. Ele quer oferecer-lhe o anel de aceitação. Ele quer reconciliar-lhe com o reino. Ele quer convidar você para sentar à sua mesa. Como está escrito em Isaías 61:7.
Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Uma vez que nos apegamos à verdade da graça, não apenas nos capacitamos a perdoar e amar a nós mesmos, mas também somos induzidos a perdoar e amar os outros. Porque, sejamos honestos, há um pródigo em todos nós. E às vezes é preciso aprender a amar apesar de um erro para chegar ao milagre. Agora que você leu a história do filho pródigo na Bíblia, vamos fazer aos tempos modernos. Você pode se relacionar com o seguinte cenário. Lisa foi criada na igreja. Seus pais eram ótimas pessoas que amavam Lisa e queriam apenas o melhor para sua filha. Ela cometeu o maior erro da sua vida quando começou a namorar Bill. Depois de vários meses, ela estava apaixonada e queria se casar com ele. Lisa sabia que ele tinha um problema com bebida. Ela também tinha muitas desculpas. Sabia que ele não gostava de ir à igreja com ela, mas se convencia de que poderia mudá-lo. Apesar dos avisos do pastor e dos pedidos de seus pais, ela foi em frente e se casou com ele. Cerca de 1 ano e meio depois, ela estava em um inferno. A bebida de Bill evoluiu para o abuso físico e Lisa pediu o divórcio. Ela estava com o coração partido. Ela havia ignorado todos os avisos e sinais. Sempre que os filhos de Deus se casam com filhos do diabo, eles terão problemas com o sogro. A boa notícia é que Deus nunca desiste de nós. Recuperar-se das más escolhas que você fez pode ser uma experiência dolorosa, mas Deus está sempre pronto para lhe restaurar e lhe dar um novo começo. Ele disse em Jeremias 31, de 3 a 4, Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, você será reconstruída. A grande ideia. Aprender a amar os outros começa aprendendo a amar a si mesmo.